Olá, meu querido amigo, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do Save Podcast, né? Aleluia. E, galerita, o nosso convidado tá aqui, eu já vou revelar ele pra vocês, mas assim, ele foi tão pedido. Galerinha, minha caixa postal aqui do meu e-mail residencial parava de chover mensagem. Falar a verdade, você, meu patrão. Ele é ex-assaltante de banco. Ai, meu Deus, começo. Ele é ex-jogador de pôquer, sinuca, baralho, truco e tudo mais. Que Deus não gosta. Mas Deus converteu a vida dele, arrancou ele do crime. Puxava roda, soltava raia com cerol, linha chilena. Uma roda com rastador, fazendo barulho. Arrancava pescoço de motoqueiro com tanto cerol que ele usava. Mas Deus mudou a vida desse cara. Vem pra cá, Guilherme Amadeus. Uma salva de palma. Meu Deus do céu. O cara no lascado, episódio anterior, ele era o host. E olha Host. como o jogo virou. Deus faz as coisas assim, meu amigo. É bala na agulha. E chora quem quiser. Você não pode brincar com a obra de Deus, né? A obra Guilherme de Deus Amadeus. brincadeira. Aleluia. Que É um honra prazer. tê-lo você aqui, Li. Benção. Deus abençoe. Deus dê boa sorte. Até que foi combinado. Não foi não, viu? Mas hoje, não. galerinha, é porque a gente tá... É um clima especial, né? É um tempo especial. Eu não sei, é um clima de Natal. É um clima de Natal antecipado. Fora de época. E já que nós entrou nesse assunto de Natal, nós vamos falar hoje. Já começa aqui com a pergunta natalina pra você. Guilherme Amadeus, você acredita em perda de salvação? Não. Por que não? Porque a Bíblia é cara. A Bíblia é cara, mas o aplicativo é de graça. E ela diz que não perde, né? Irmãos, a Bíblia é cara, mas o aplicativo da Bíblia é de graça. Guilherme Amadeus, por que você não acredita em perda de salvação? Um beijo, um abraço. Ó, eu ia falar o trem sério agora. Pode falar agora, na moral. Mano, eu acredito que a salvação não se perde porque a Bíblia nos fala que em Coríntios que nosso espírito se tornou um só espírito com o Espírito de Deus, né? Sim. Nós fomos amalgamados ao seu espírito. E algo que Amalgamados, pra quem não sabe, é que nem você pega um Durepox. uma Durepox. Você compra Durepox, vem duas Durepox numa caixa de Durepox só. Aí você pega as duas Durepox e faz uma Durepox só. Exatamente, não dá mais pra separar, né? Aí Justamente depois que isso. ela seca, meu irmão, haja dente pra quebrar aquilo. Entendeu? Então é o mesmo sistema que Deus usa. Deus criou aquela tecnologia, né? Então assim, a palavra de Deus é clara. A palavra de Deus é clara. Nosso espírito é um só espírito com o Espírito de Deus. Amém. Muitas pessoas gostam de usar um versículo, se reparar se eu tá assim, ó, é porque eu tô olhando pra ali, ó, que é o nosso retorno, né? Mas não repara. Voltando. Muitas pessoas acham que a salvação se perde, né? E algo também interessante, eu vou voltar na questão da salvação se perde rapidinho, me ver aqui a cabeça. Do que pra você que não conhece ao Senhor? Ah, mas esses crentes falam de salvação? Mas como assim? Você é salvo do quê, meu patrão? Calma só um pouquinho que nós vai chegar lá. Calma aí. Calma só um cadiquinho. Você tá muito nervoso. Voltando pro que eu tava falando antes. Muitas pessoas acreditam que se perde a salvação porque acham que a salvação, em primeiro lugar, acham que a salvação é baseada naquilo que elas fazem. Né? Verdade. Então, se eu tô caminhando ali certinho, com Deus, se eu tô fazendo Na linha tudo, mesmo. Deus gosta assim, né, compadre? Deus, ele gosta... Deus gosta é quando o caba tá ali no caminho dele certinho, né? Muitas pessoas pensam. Na verdade, se for falar, parar pra pensar, acho que 90% das pessoas pensam isso, né, meu patrão? Verdade. Então,
Primeiro é isso, elas Inclusive, têm justiça própria, né? Pode Continua. falar, desculpa. Não, pode ir. Não vou perder meu raciocínio. Conclui o raciocínio, depois eu conto a história. Tá bom. Então, o caboclo pensa que se ele fizer tudo certinho, tudo bonitinho, ele tá indo pro céu. Só que existe uma grande questão aí, principalmente, para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que tá interessante o bagulho hoje, tá legal, né? Então, assim, é palavra de Deus, é unção. É surra de benção. Glória a Deus. Que é o seguinte, se você acha que você é merecedor de salvação, nós vai estar provando para você que você não é agora. Em 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Quantas vezes na sua vida você desejou que o professor lá do seu colégio que tava brigando com você está conseguindo ouvir direitinho quando ela faz aqui para trás, para dar uma pausa dramática? Pode? Sim. Quantas vezes você não desejou, nossa, o carro dele podia bater? Né? Aí, ó. Isso é pecado. Você tá desejando mal pro próximo. Por posse. Você tá desejando mal pro próximo. Verdade. Entende? Quantas vezes na sua mente você não desejou algo que era alheio? Entendeu? Então, se uma vez que esses mesmos que pensam pensam dessa forma, de que eles são salvos pela as coisas que eles fazem, eles pensam que, muitos deles pensam que basta cumprir lá os 10 mandamentos. Mas os mandamentos são muito mais do que aqueles 10 mandamentos. Ali é só o resumo da lei. Na verdade, no livro de Levítico, nós temos, se eu não me engano, mais de 613 leis, ordenanças e mandamentos ou estatutos, salvo engano. E tudo isso era o regulamento, vamos dizer assim, para ser salvo na época do Antigo Testamento, quando Cristo Jesus ainda não tinha vindo, não tinha morrido na cruz para nos comprar a salvação. Então, com base nisso, não adianta você só achar que você é um bom cidadão, porque você não mata, porque você não rouba. Porque as pessoas têm a tendência de achar que é só os grandes pecados, né? Não, eu sou melhor que muito crente aí. Já ouviu isso? Isso aí eu já ouvi demais. Eu posso até ter meus problemas, mas eu sou melhor que muito crente aí. Eu tenho uma filha especial quando chegar lá para ir no céu. Para ir para DC, pegar nós lá. Inclusive, Guilherme Amadeuso, foi bom você falar nisso? Que a Bíblia fala lá em Tiago 2:10, portanto, quem obedece toda a lei, ou seja, ninguém obedece toda a lei, tá bom, galerinha? Porque é mandamento demais. Começa daí, né? Mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, se torna culpado de quebrá-la integralmente. Ei, rapaz, você tá enrolado. Ou seja, se você cumpriu tudo, fez tudo bonitinho, pisou na bola uma vezinha, você já tá desclassificado. Tá separado de Deus. Porque o problema não é o ato só do pecado, mas é a natureza do pecado que nos separa de Deus. Mas isso é assunto para um outro momento. Você quer concluir o raciocínio, irmão Amadeus? Se para conseguir salvação na força do seu braço, na época, né, da lei, por exemplo, e muitos que pensam que ainda conseguem isso, né, tá tornando o sacrifício de Jesus vão, né? Verdade. Se você consegue se salvar, por que Jesus morreu na cruz, então? Se você consegue comprar para si salvação, que é uma coisa tão distante para um homem conseguir, então para que Jesus morreu? Né? Porque a gente precisa entender que o padrão do céu, para quem é aquele... Só vamos voltar um pouquinho lá na justiça própria. Sim. Que o padrão do céu ele é muito mais alto. O padrão de Jesus é muito mais alto. Então, para você que acha que você é bonzinho o suficiente, eu vou provar para você que não é. Ou melhor, a Bíblia prova para você que você não é. A Bíblia prova para todos nós que nós não somos. Né? Inclusive o nosso dia a dia, né? Já consegue comprovar isso de uma forma... É verdade. Sim, facinho. A gente muitas vezes termina o dia culpado, se sentindo culpado por coisas que a gente fez e não queria ter feito. Com certeza. Isso já mostra pra gente que a gente não é perfeito, né? Porque o padrão de Deus é muito alto, né, Dudu? O padrão de Deus não é o pastor. O padrão de Deus não é o padre, né? Não é a freira,
não é a matéria de Calcutá, o padrão de Deus não é Gandhi, entende? O padrão de Deus é Jesus. É verdade. E se aproximar, naturalmente falando, daquilo que Jesus foi e é, naturalmente falando. É impossível. Com certeza. É impossível. Com certeza. Porque, Meu como brother. diz Paulo em Romanos, né? Miserável homem que sou, em me livrar do corpo dessa morte. Também em Romanos fala que iniquidade... Não, em Romanos ou Salmos. Rapaz, eu tô ruim de referência. Enfim, a Bíblia fala que em iniquidade me concebeu minha mãe. Entende? Então, o pecado, ele está dentro de nós, como a nossa natureza. O pecado, ele não é... Você não se torna pecador, melhor dizendo, a partir do momento que você peca. Por exemplo, todo mundo nasceu aqui, era um bebê, obviamente, né? Sim. E, potencialmente, esse bebê, e qualquer bebê que você vê aí no mundo, por mais lindo e bonitinho que seja, inclusive, mandar um beijo, um abraço pra minha bebezinha, Manuela. Papai te ama, tá bom? Tá chegando. Graças a Deus. Papai te ama demais. Voltando. Um bebezinho, por mais lindo e maravilhoso que ele seja, porque se é um bebê, é fofinho. Ah, gente. Não, deixa eu voltar, não vamos perder o raciocínio, não. Dentro desse bebê existe potencial do pecado. Com Né? certeza. Existe a natureza do pecado, o potencial para cometer um pecado. Ou você acha que, por exemplo, um grande pecador que todo mundo gosta de falar, né, como exemplo de grande pecador, Hitler. Hitler já nasceu andando, dando murro em professor e batendo na mãe. Não, ele foi um bebê e foi crescendo. Entende? Então, beleza, segura isso aí. E vai chegar o dia em que essa natureza vai se manifestar. E ela vai manifestar assim, muito, meu campeão. Vai manifestar demais. Então você está distante de Deus, nós, enquanto criaturas, estamos distantes de Deus por causa dessa natureza pecaminosa que entrou lá em Adão. Começou lá no Éden, né, quando Adão caiu. E ela veio se arrastando para cá. Para você entender um exemplo da natureza, né, da natureza pecaminosa ter se perpetuado, é os nossos genes. Entende? Eu tenho as características físicas do meu pai e da minha mãe. Então, Adão pecou, ele foi o primeiro homem e isso atrapalhou toda a nossa vida. A natureza que entrou em Adão, a natureza do diabo, da corrupção, da rebeldia, e está perpetuando aí até hoje. E como que Deus resolveu esse problema da natureza do homem? Como que se resolve esse problema da natureza do homem? Porque Deus é santo e justo. Sim. Né? Tudo que nós não somos... Eita! Vixe! Tá amarrado. Respira! Tudo que nós não somos, é porque vai falar somos. Deus é. Então, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é santo, né? E nenhum homem é. Oi? Fala, campeão. Não bate na mesa. Desculpa. É porque ele tem um retorno, eu não tenho. Aí eu batendo na mesa aqui, fica toque, toque, toque. Enfim. Estamos separados de Deus. E para você aí, campeão, Deus é muito rico para que você dê algo a Ele ou para Ele vender salvação. Porque Ele não precisa de dinheiro de ninguém, não precisa de nada de ninguém. E nós somos muito pobres para poder comprar. Verdade. Pode postar aí no seu Pode postar Facebook. Aí. Essa frase não é dele. Isso é verdade. Essa frase não é minha. Essa frase é do grandiosíssimo Pastor Naur. Pastor Eu acho Naur. que é dele, né? Eu acho também. Pastor Naur. Inclusive, Vem outra coisa, lembrei. Nós. Vem pra cá, hein, Pastor Naur. Deixa eu ligar pra ele aqui agora. Inclusive, uma coisa que você falou aí que me lembrou algo que o Pastor Naur falou uma vez, é que o padrão do céu, ou seja, para alguém entrar no céu, ele precisa ter o padrão de Cristo, né? Então, não adianta, você pode ser o melhor dos pecadores, tipo assim, o mais certinho. Aparentemente, né? Aparentemente, entre os pecadores. Mas você ainda está muito longe do padrão de Cristo. Então, o pastor Naor, ele usa o exemplo. Por exemplo, vamos supor que para entrar no céu, o Mateuzinho aqui, ele tivesse que pular daqui até a lua. Deus falou para ele, Mateuzinho, Amadeus. É porque eu chamei de Mateuzinho de vez em quando. Desculpa, pessoal. Deus falou para Amadeus, Amadeus, você
pra se provar bom o suficiente pra entrar no céu, você precisa dar um salto daqui até pra lua. Você consegue, meu patrão? Não. Pois é, eu também não consigo. Aí o Amadeus treina, e o máximo que ele consegue dar é um pulo de 2 metros. Rapaz. Ou seja, tem que treinar demais, né? Vai entrar na forma. Mas aí vem um cara lá da Holanda, que diz que o cara é assim, pula demais, pula alto demais. A perna do homem tem 2,5 metros de altura, uai. Desculpa, eu quase cuspi em você. Uai, diz que o homem pula demais, gente. Aí, mete a perna, ô cara. Aí pega esse cara, pula, se esforça, e o máximo que esse cara consegue dar é um pulo de 3 metros. Vamos deixar ali na faixa. Que massa. Aí, muito. Aí vem outro cara e ele... Não, porque ele é lá da Índia. Esse pula mesmo. Aí ele sabe pular... Dalsin do Street Fighter. Como é que é? Dalsin do Street Fighter. Glaucin. Não é Glaucin não, mano. É Dalsin, maluco, que estica as pernas, Então, os braços. o Dalsin do Street Fight, ele desenvolve o poder em si mesmo, que ele é bom demais, de pular 9 metros. Meu Deus, tá morrendo aqui. Pular 9 metros, que ele pula com um salto com vara e tudo mais. Mano do céu. Pera aí, ó. Então, ele vai e consegue dar salto com vara, então ele pula 9 metros. Aí, beleza. Chega lá, Deus vai falar, né? Ah, tá bom, não tá, não sei o quê. Aí, fala pro Amadeus aqui, ó. Amadeus, você pulou só 2 metros, meu patrão. Tá longe demais, é? Aí o Amadeus, nossa, é verdade, senhor. Não mereço ir pro céu. Aí depois vem um cara lá da Holanda, que diz que pula demais. E Deus fala, você pulou só 3 metros, mano. Mas ele, que não sei o quê. Chefe. Deus fala pro cara lá da Holanda, Deus, você pulou só 3 metros, chefe. Tá longe demais da lua, você não acha, não? E aí pega, depois vem o Glaucin, lá da Índia, que diz que o homem tem as pernas elásticas, que pula com salto e vara e não sei o quê, e que agora vai conseguir, porque vai conseguir. Aí Deus fala pra ele, não, meu patrão, você não entendeu, porque ele tá se achando demais. Você não entendeu. Você tá muito longe do padrão ainda, você tá muito longe da lua, 9 metros. Não é nem... Não é nem 1% do caminho, né, chefe? Não é nem 1% do caminho, Pô, né, Glaucin, chefe? você tem que melhorar muito aí no seu pulo. E o Glaucin, ele pode até se achar demais, mas ele ainda tá muito longe do padrão de Deus. Então, na nossa sociedade pode até haver gente ruim, gente boa e gente boa demais, né? Gente que como é que fala? Evolui, como é que fala? Se autodesenvolve, se autodesenvolve. Uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais civilizada, mais educada. Pessoas mais civilizadas, assim como existem pecadores que são, tipo assim, o cúmulo do bagaceiro. Da bagaceira. Mas todos esses estão muito longe do padrão, porque o padrão é Cristo. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele nunca pecou. Amém. E nós nascemos em pecado. Aquele versículo que você falou é Salmo 51, versículo 5. Obrigado, acho que é Davi que fala isso. Né? Que ele foi moldado em iniquidade, moldado pela iniquidade. Ou seja, nós nascemos no pecado e vamos morrer nele, porque nós temos uma carne, né? No pecado naturalmente falando. Mas aí como é que resolve esse problema, hein, Madeus? Esse problema resolve tendo que o próprio Deus, né, ter que vir resolver isso. Como que ele resolveu? Ele veio em carne. Ele abriu mão da sua glória. Sim. Olha só que loucura, né? Para te dar uma proporção, né? O melhor, para colocar como uma base, como uma comparação, outras teologias, né? Outras mitologias, no caso. Não que a nossa seja uma, viu? Mas... em todas as mitologias, todos os deuses, eles são fortes, são poderosos e tal e coisa, né?
É aquela coisa assim mesmo, nada a ver com o homem, nada a ver com o terreno, nada a ver Sim. com o fraco, né? Mas Deus, o verdadeiro Deus, Jeová, bendito seja o seu nome, ele abriu mão de toda a sua glória. Você tem, por exemplo, na mitologia grega, não vou fugir, Zeus é um grande conquistador. Hércules, né, que é um semideus, também é um grande conquistador. Eles não se humilham, eles não decaem, eles não se reduzem. Olha só o quão é poderosa a salvação. E Deus, ele se reduziu a um óvulo, a um ser humano. E veio aqui nessa terra, caminhou como um de nós, podia ser reconhecido como figura humana, mas não tinha pecado nele. Então nos comprou salvação. Essa é uma história maravilhosa, né? Com certeza. E o quão nós somos pequenos, né? E fracos. E precisamos dele para tudo, precisamos do Senhor para tudo. Verdade. A história da redenção é muito bonita, né? Porque Deus se fez homem para caminhar conosco, para viver nesse mundo sujo, nesse mundo miserável, caído, cheio de pessoas difíceis, pessoas com problemas, pessoas com doenças. Não que seja errado ter doença, viu? Enfim, nesse mundo que você bem sabe como é que é. Se reduziu a isso, saiu de toda a sua glória. Tudo isso por amor a você. Aleluia. Tudo isso por amor a mim, a você, tudo isso por amor a nós, né? E se você está passando algo na sua vida, se você ainda não encontrou salvação, se você tem tentado procurar salvação, se você mesmo acha que consegue a sua salvação, eu quero te convidar aqui, né? Convidar você agora que está vendo esse podcast aí, vamos convidar você a aceitar o Senhor Jesus, porque Ele sim é a verdadeira salvação. Verdade. Ele é a ponte que liga os homens, a humanidade a Deus, porque Ele é 100% Deus e 100% homem. Nele há a verdadeira salvação. Amém? Jesus. Vamos fazer Aleluia. Quer falar alguma coisa antes da gente fazer um apelo? Chamar o pessoal para... Não, Deixa pode continuar. Amém. Enfim, o Senhor Jesus, Ele disse que eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, perdão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para de achar que você, em você mesmo, consegue chegar a Deus. E também, eu lembrei de algo aqui agora, para aqueles que se sentem desconfortáveis e maus, né, com a tentativa de querer agradar a Deus e consecutivamente falhar, ter falhas após falhas. Esquece isso, você é amado. Basta você entregar a sua vida ao Senhor. Eu queria que você repetisse assim comigo essa oração. Eu queria que, nesse momento, para você que deseja conhecer esse Deus, deseja conhecer essa salvação, deseja ter a sua vida, uma nova vida, ter uma nova vida. Porque o Senhor, além de Ele nos salvar do pecado, Ele veio para nos salvar do mundo, veio para nos salvar da morte. Além de nos tirar do pecado, de mudar a nossa natureza pecaminosa, Ele veio também para nos dar a bênção, para nos livrar da morte, para nos livrar de toda a maldição. Amém? Amém. Eu queria convidar você agora, nesse momento, feche seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida ao Senhor. E creio que o Senhor é a única e verdadeira salvação. Por isso, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me dar a salvação. E entrego a minha vida nas suas mãos e te reconheço como meu único Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. É interessante. Essa oração é uma oração que a gente faz quando a gente aceita a Jesus, quando a gente quer receber Jesus. E a Bíblia fala que todo mundo que recebe Jesus se torna filho de Deus. Amém. Lá em João 1,12. E uma coisa que você falou, Todos mano... aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Isso.
Aleluia. E é uma coisa interessante que você falou sobre a encarnação de Jesus, que Jesus ele veio para realmente resolver esse problema, né, que a humanidade tinha do pecado, para juntar a gente de volta a Deus. E ele fez isso substituindo a gente, tomando a morte verdade. que era nossa. Lá na cruz aconteceu a substituição. Então, aquilo que era nosso, que era a maldição, o pecado, Nossa, né? Nosso pecado. enfermidade e tudo mais, foi colocado nele e Deus colocou a justiça dele em nós. Por isso é que a gente não é salvo pelo que a gente faz. Sim. Ou É a nossa obra, né? ou é condenado pelo que a gente deixa de fazer, mas a gente é salvo pela graça de Deus. A Bíblia fala lá em Efésios 2:8 que pela graça, Sois salvos. mediante, A fé e isso não vem, de vós, é dom, de Deus, não de obras, humanas, para que ninguém... se glorie. Aleluia. Completou tudo certinho. Então, e voltando àquela história do começo, né? O porquê da perda de salvação. Ah, sim. Uma vez que a gente crê que nós somos salvos, né? Os evangélicos, os cristãos, eles têm essa fé em comum. A fé em Jesus, que é Jesus que salva. Amém. Que é de graça. Mas aí algumas pessoas acreditam que essa salvação Precisa você pode ser perder, mantida, né? precisa ser mantida, renovada, reformadinha e tudo mais. E outros acreditam que uma vez você é salvo para sempre, né? Forever. Inclusive, eu quero ler um versículo aqui, ó. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, que diz o seguinte: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Aleluia, glória a Deus. Vixe! Então, o que esse versículo quer nos falar? O que ele nos fala? Que Jesus veio uma única vez e ele morreu, teve o sacrifício vicário, né? Uma única vez para nos dar salvação. Então não tem porquê, se Cristo morreu de uma forma definitiva e ressuscitou, existir uma perda de salvação. Não existe perda de salvação. Porque aí Cristo ia ter que estar morrendo toda hora. Aí. Novas. Entendeu? Então, assim, isso não faz sentido. Nesse contexto aí, desse capítulo, do capítulo 10, fala justamente sobre igual você citou, né, mais cedo, os sacrifícios que toda vez os caras tinham que fazer, de bode e tudo mais, para ser animais, perdoado. Né? Mas de animais. o sangue de Jesus é muito superior, entendeu? Se o sangue de Jesus não fosse suficiente, a gente ia ter que ficar fazendo sacrifício todo dia ou conquistando a nossa salvação todo dia. Mas uma vez que foi de uma vez por todas, aí pronto, acabou, meu brother. Até porque quando nós nascemos de novo, quando nós temos a experiência do novo nascimento, como eu já tinha até falado aqui antes, o nosso espírito se torna, o nosso espírito, ele renasce, né? Uhum. Que nosso espírito, quando nós não conhecemos ao Senhor, ele está ali, apagado. Sim. Aí ele renasce, ele acende, ele retorna. Nós recebemos o Espírito de Deus e nosso espírito se conecta com o dele. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, nosso espírito é vivificado, né? E se torna um só. Então, não tem como eu pegar 2 copos de água aqui e colocar em um terceiro copo de água e ficar procurando qual água é do copo 1 ou do copo 2, entende? Porque eles se tornaram uma coisa só, uma água só. E assim também é com o Senhor, né? Aquilo que está unido não tem como ser separado. Verdade. Inclusive, tipo assim, o casamento, nós não vamos entrar num clima de casamento. Mas o casamento é Natal, nem é. Mas nós já entrou no clima de Natal. O casamento, por que para Deus não existe divórcio? Porque o casamento, ele é justamente é algo sagrado, que é para simbolizar a união de Deus
com a igreja que somos nós. Justamente. Então não tem essa separação, porque você separar é você dizer, só, né? é você dizer que não é uma coisa só, entendeu? Que há a chance de haver separação, mas aquilo que Deus uniu não separe o homem. E Deus nos uniu a Cristo, né? Nós somos feitos nova criatura. E nada do que a gente faz pode nos tornar mais unidos com Ele do que nós já somos, ou nos separar dele, entendeu? Que a nossa salvação não é questão do nosso merecimento, é questão da graça dele, de ele se entregar, se tornar homem e morrer no nosso lugar, não é? Então, justamente. Mas você já acreditou? Fala a verdade Agora, pra não, nós. Não tá doido? Você nunca acreditou nunca que perdia acreditei a que perdia salvação? a salvação? Porque quando eu converti na videira e eu converti bem na época que ele estava ensinando sobre a graça, né? É. Então, eu aprendi muita coisa teologicamente nesse aspecto. Aí agora, né, a gente só falou de não perder, mas por que algumas pessoas creem que perde, né? Algumas pessoas creem que perde a salvação baseado na Bíblia mesmo, né? Que tem, se eu não me engano, você podia pesquisar aí depois, enquanto eu vou falando aqui, um dos Salmos, Davi fala o seguinte, não retires de mim o teu espírito, né? Esse é um versículo chave, né? Vamos ler ele aqui para vocês. E também, acho que Moisés falou a respeito de algumas... Vê esse aí também, vai achar para nós, campeão. Sobre o nome de algumas pessoas serem apagados do livro da vida. Então, como assim? Ó, né? Salmo 51, 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Certo. Descobre aí também para nós o de Moisés, né? Então, o que nós temos que levar em consideração quando a gente vê esse tipo de versículo, quando nós lemos esse versículo, é o original, é o significado ali no original, né? E principalmente em Salmos, porque Salmos tem um teor mais poético, né? E nós temos que lembrar também que isso era a antiga aliança, né? Não é mais o tempo que nós vivemos hoje, certo? Hoje nós vivemos em uma nova dispensação, a dispensação da graça, a qual o sacrifício que é válido é o sacrifício de Jesus na cruz. Amém. O sacrifício que é válido não é o lá dos sangue de bodes ou de carneiros ou de cordeiros, mas sim do Cordeiro de Deus, Agnus Dei, Cordeiro de Deus, sabe que Agnus Dei significa isso, É né, uma Champs? música, né? Não. Significa a frase Agnus Dei, né? Agnus é Cordeiro e Dei Deus, Cordeiro de Deus. Então, esse versículo que você falou aí é Êxodo 32, do 32 ao 33. Perdoa-lhes os pecados, se não risca-me do teu livro que escreveste. Moisés. Então, com base Moisés, não existe Por livro Moisés. da Bíblia que chama Moisés. Moisés. Então, com base nesses versículos, né? Tem mais alguns que algumas pessoas acreditam na perca da salvação. Futuramente nós vamos entrar num processo ainda que mais pesado ainda a respeito de tudo isso. Mas vamos trazer uma pessoa mais especializada ainda. Nós é fraco. Nós estamos aqui para te falar só que sua salvação é para sempre e pronto, acabou. Se você duvida, meu brother, fica perdendo sua salvação aí quanto tempo você quiser, meu filho. Vai. Mano, nós tá aqui só para falar de Jesus, que ele morreu na cruz, ressuscitou e vai te bola dar pra frente. E bola pra frente. Eu, na época que eu era criança, quando eu me converti aqui na videira, as coisas não eram fáceis assim não, sabe, Guilherme Amadeus? Olhando de rabo de olho aqui pro céu. As coisas não eram fáceis aqui assim não. Então, eu criancinha, 6 anos de idade, perdi a salvação e pronto, acabou. A Lid chegava no você assim, ó, você tava tentando a célula ali, ela falava, meu filho, você continuar assim, papai do céu vai descer o cacete no você.
Aí. Deus não gosta. Aí aprumava na hora já. Aprumava, ó. E se você tivesse pecado no dia que Jesus voltasse, já era. Já era, se lascou. Ia ficar pra trás. Perdi a salvação, era no 12. Não era fácil assim. Você entrou numa época boa, Guilherme Amadeus. Era mais tenso. Era mais complicado. E é tenso, né? Porque, tipo assim, mano, se você vive com base nisso, achando que você perde e ganha a salvação, o tempo todo você vai viver aflito. Né, que eu vou achar um versículo aqui da parte de Deus. Continua, campeão. Você vai viver aflito o tempo todo. Então, eu já encontrei com gente, com crente, que eu perguntava, mano, você é salvo? Ou em algum contexto lá, surgia esse sentido. Aí a pessoa falava, não, quem sabe se eu sou salvo ou não é Deus, né? Quem sabe se eu sou salvo ou não é Deus. Ninguém pode falar isso. Se você falar que você é salvo e é salvo para sempre, aí você vai ver neguinho com raiva. Porque ele tá lá o tempo todo tentando esforçar, fazer as coisas bonitinho, direitinho, e você que nem é tão santo assim, né, que faz coisa errada, você já chega assim, quebrando a banca, falando, não, eu sou salvo, que não sei o que me ensinaram que eu sou salvo eternamente. Aí você vai ver o risco-a-faca, né, espiritual. Então você vive aflito, por quê? Porque você pecou, aí você fica pensando, nossa, Deus não gosta mais de mim, agora eu vou ter que conquistar minha salvação de novo, né? Já perdi ela tantas vezes, você vai se sentindo cada vez mais um lixo. Mas a vontade de Deus não é que a gente se sinta assim, acusado. Com certeza. É que a gente viva livre, que a gente entre na presença de Deus livre de qualquer consciência de pecado. Consciência de pecado. O pecado existe sim na minha e na sua vida. Porque nós somos de carne ocidente. Mas a vontade de Deus é que a gente não entre na presença de Deus consciente do pecado, mas consciente do perdão. Então, se você veio esperando nós defender perca de salvação, você achou errado. Perda de salvação. Não perde. Não perde. Não é chaveirinho, não é chave de casa que você perde ali, deixa no cantinho e esqueceu. Não. Salvação não se perde, né? Eu quero ler um versículo aqui, ó. Na verdade, eu queria ler mais de um versículo, mas eu não vou ler todos, porque é muito grande. Mas é lá em Hebreus 9. Inclusive, você que tá vendo aqui esse podcast, Save Podcast, lê lá, Hebreus 9. Lê Hebreus, mas Hebreus fala muito a respeito disso. Desse assunto que nós estamos aqui tocando neste exactly moment. Alright? Hebreus 9, versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homem, né? Ou seja, isto não pertence a esta criação, não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ou seja, vou continuar. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas. Repito, uma vez por todas. E obteve eterna redenção. Aleluia. Vamos parar o podcast aqui agora, meu Não, pera aí, já acabou. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal, segue nós no Spotify. Segue nós lá também no Instagram, Guilherme Amadeus, Gui Amadeus. Segue lá também se inscreve lá no meu canal do YouTube, que eu vou lá te ensinando a produzir vídeos de altíssima qualidade. E segue também no TokTok. Continua o raciocínio. Ah, sim. Não, campeão. Olha o que esse versículo fala no final dele. Não, vou ler ele todinho de novo. Versículo? É o versículo 9. Aliás, capítulo 9, versículo 12 de Hebreus. Diz o seguinte: não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aleluia. Glória a Deus. Acabou, irmão. É Bíblia. É surra de Bíblia aqui. Entendeu? Ou seja, a Bíblia é clara. Vou fazer aquela piada, não vou fazer não. A Bíblia é clara
Entende? Obteve eterna redenção. Aleluia. Glória a Deus. Porque não depende de nós. Depende só dele, né? Depende só de Jesus. Se dependesse de nós, aí Nós tava enrolado. nós tava enrolado, né, meu chegadinho? Com certeza, meu amigo. Mas nenhuma vez, mano, você não ficou, Mas tipo isso assim, isso se é muita sentindo... soberba, né? Agora É, vamos entrar não. aqui mais um momento mais descontraído do nosso bate-papo, né, com o meu chefe. É muita burrice, é muito... Não sei. Porque como, mano? Como que eu posso ter a consciência de que eu vou conseguir chegar no céu? Na verdade, eu já tive isso antes, mas foi antes de converter, né? Antes de conhecer o Senhor. Ah, é antes verdade. de conhecer a Bíblia. É, Eu acho que todas as pessoas pensam assim, É né? verdade. As pessoas que não conhecem o Senhor. Por isso é importante você pregar o Evangelho. é. Porque Fazer boas obras, né? tem gente que tá achando que pagar tá indo pro céu. penitência. Tem gente que tá achando que tá indo pro céu por causa daquilo que ela faz, Uhum. né? Mas como a gente tinha falado, não importa o quão bonzinho você não importa o quão bonitinho você acha que é. E realmente, né, existem pessoas que são, vamos dizer assim, entre aspas, melhores que outras. Mas isso é porque nós não conhecemos as mentes nem sondamos os corações, né? Mas eu quero te falar que Deus sonda as mentes e os corações, entende? Então, não cabe ao homem conseguir tal proeza, frase bonita, conseguir salvação, né? Antes de converter, eu pensava, né? Eu pensava que eu iria pro céu, porque eu nunca tinha matado ninguém, nunca roubei, né? Não, sei lá. Não traficava, roubei, galinha. Nunca traficava. Olha só, esse negócio de... Volta pra mim aqui, corta pra mim aqui, por favor. Corta pra mim, Esse negócio de Percival. roubar, até esse negócio de roubar é tenso, porque tem gente que acha... Aí tá uma questão já da mentalidade Moral. esquerdista, né? Moral. Que por ela roubar ali a galinha de seu Zé, ou roubar uma caneta Bic na papelaria, ou roubar um caldinho Knorr, não é pecado, mas isso é pecado. Roubar pra comer não é pecado, né? É lógico que é pecado. Com certeza é pecado. Lógico que é pecado. É não. É sim. Não. É sim. Pois é pecado sim, viu, galerinha? Pecado, não roube campeão. pra comer. Então, o padrão de Deus é muito grande, mano. Inclusive, uma coisa que eu lembrei, mano, que Jesus, ele veio, tipo assim, Pra moer mesmo, pra né? moer mesmo no Pra 12. resolver o Por problema. quê? Porque ele chegou pros caras que era mestre da lei, dos trem certinho, que achava que era bom demais. Boa, essa aí. E ele essa falou história aí. assim, ó. É a melhor que tem. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Alright. Mas eu, porém, vos digo, se você olhar pra uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Ou seja, You ele tá... already haven't seen it. Yes. E ele disse a mesma coisa, olha, não matarás, mas se você odiar o seu irmão, você já matou, você já pecou. Sim. Entendeu? Então, o que ele fez? Na verdade, Jesus... Pode continuar, perdão. Ele... Aumentou o pradão. Ele aumentou o padrão. Por quê? Porque ele tava querendo mostrar, galerita, que o problema não é exatamente, é claro que esse é um problema sim, o ato, entendeu? Mas é algo que tá lá dentro. Do coração. Que tá Nossa, dentro do muito bom, coração. muito importante isso. Inclusive, quando os caras questionou lá, falaram, seus discípulos não lavam a mão, Jesus, antes de comer. Jesus. Ele disse, não é o que entra, mas é o que sai que contamina o homem. Então, o problema, ele tá dentro de nós. Jesus, ele veio para resolver o Sai problema... da boca, no caso, né? Exatamente. Ele veio para resolver o problema que tá dentro de nós, que é a natureza. Justamente Natureza o do que a gente pecado. tanto falou, né? Que é a natureza. Porque a natureza, é impossível mudar a natureza. Não tem como você pegar um porco, na verdade até tem como. Você pode pegar um porco, lavar ele bonitinho, colocar uma roupinha nele. Levar ele no lava-jato? Colocar o nominho dele lá de Zezinho e ele vai comer, você coloca ele pra comer na sua mesa, você, assim, até loucura. Dá pra fazer isso? Dá. Mas no dia que o porco vê uma sujeirinha, que ele gosta... Eles gostam. Tá na natureza dele, ele vai correr pra sujeira, ele vai correr pro lamaçal, Sim. né? Então, aí eu até lembrei de algo aqui agora. Agora, nós éramos esse porquinho, porco Zezinho.
Né? Um porquinho é assim, uma gracinha. Então, Gente. assim, mas a Que nossa vergonha, natureza né? não... Pai, ficou muito ridículo isso aí. Mas a nossa natureza ainda não tinha sido transformada. Hoje nós somos cordeiros de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Poderoso. E a gente pode até pecar, pode até errar, pode até cair na lama. Na tentação. Na lama. Mas o cordeiro não continua na lama. É. Né? Isso inclusive é uma, vamos dizer assim, um testificar da salvação, né? O camarada que vive ali agora, então, tá aí, ó, se você vive no pecado e acha bom, você precisa nascer de novo. Volta um pouquinho o vídeo que nós... Depois nós vai No falar aqui, coração. pessoal, exatamente Nascer sobre de isso. novo. Tô na Tem graça algo de errado. Deus. Posso pecar? Posso fazer o que eu quiser? Posso dar murro na minha vizinha de 89 anos? Que já me perguntaram isso, pessoal. Posso dar bicudo no cachorro da minha tia? Posso? O que mais? Coisas horrendas que as pessoas perguntam. Todo dia, assim, pergunto pra mim. Eu Posso dar amor na boca de veinha por aí? Não só da Posso- dona Zezinha? Posso tomar chá de beladona e sair assim, Chá de beladona, aprontando que os isso, né? etelos? Você não sabe o que é chá de beladona? Então você não é da quebrada, não. Aí você é poser. Lógico que não, filho. É poser. Moça, tem 25 anos. Nunca ouvi falar disso aí, não. Você Chá tem de beladona. 17. Depois eu vou chamar o Samuel, aquele que eu te falei. Tô ligado. Ele é um amigo meu, do meu É discipulado lá. maconha? É brau? Não, é um trem, é uma flor, uma folhinha, sei lá, algum negócio que tem em quintal, assim. Se você fizer um chazinho dela, tomar, menino, você fica louco pra sempre. Ele Ele diz tá que louco até hoje, ele disse que ele tomou um então. Cadizinho. cadinzinho e ficou doido, assim, por um bom tempo. Um amigo dele tomou um chazinho Uma bom, pancada assim, mesmo, assim. e ele nunca mais voltou ao normal, é sério. Vixe, mano, É tá sério? E aí, É sério? pode? Pode ou não pode? Então, é isso que a gente vai responder daqui uns podcasts, assim que a gente Então, for falar sobre o assunto. Tô na graça, posso fazer o que eu quiser? Será que pode? Eu acho que não. Tô hein, na Guilherme graça, Amado? posso fumar um cigarrinho do Bob Marley? Ixi. Pode ou não pode, hein, pastor? Bom, galerinha, é isso aí. Agora vamos acabar de verdade, né? Se inscreva no nosso canal, ativa as notificações, As bonificações. segue no Instagram. Assine o Tivinho. Se você ainda Assine não o segue Tivinho. o Instagram do Save Podcast, você tá perdendo tempo, hein? Do Save Podcast /TDH Podcast. Então, assim, galerinha, segue nós no Spotify também. E tamo precisando de patrocínio. Patrocina nós. Patrocina nós, é a nova campanha do Save Podcast. Guilherme Amadeus, foi uma honra estar com o senhor aqui. Daqui, né? Tá uma honra, foi assim, Com uma certeza, honra. meu patrão. Foi uma Muito honra, obrigado pela sua surra de bênçãos que você deu na vida Aleluia. desses caras aí, Né? ó. Glória a Deus. E se você ainda não virou crente, você também tá perdendo tempo, que é top, né? É bom demais. É bom É demais, bom né? E o melhor de tudo, você precisa fazer nada. Pois é. É só receber. É de graça. É de graça. Aleluia. Então é isso, até a próxima semana. Não se esqueça, sexta-feira nós tá aqui de volta. E segue nós no Instagram e se inscreva-se no nosso canal e tudo mais. Tá? Ó o drone. Tchau. Tchau, drone.